o ano 2014 demos continuidade àquilo que temos vindo a fazer desde o início do mandato, desde 2012, ou seja, uma das nossas atribuições é fazer o acompanhamento do exercício profissional e, de alguma forma, fazermos uma avaliação das condições do exercício da profissão nos diferentes serviços. Visitámos cerca de 40 instituições de diferentes tipologias, desde serviços hospitalares, unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados, lares, cuidados de saúde primários. E é transversal a carência de profissionais de enfermagem em todos estes serviços. São raras as exceções em que encontramos os serviços corretamente dotados. E é aquilo que nós verificámos em 2012 e em 2013, a percepção que temos é que as condições se agravaram significativamente. Dos 69 serviços que visitámos, isto em cerca de 40 visitas, estamos a falar de um universo de 655 enfermeiros existentes nestes serviços a prestar cuidados. E pelos cálculos que fizemos em relação às dotações, faltarão na globalidade nestes serviços todos cerca de mais 470 enfermeiros. Ou seja, teríamos que somar a estes 655 mais 470 para termos as dotações adequadas. E estes números são números reais, ou seja, não são a extrapolação de nenhuma fórmula, são efetivamente as carências reais daqueles serviços. Normalmente, a nível dos serviços hospitalares, as maiores carências estão nos serviços de medicina, são estes normalmente os serviços mais carenciados, mais penalizados em termos de dotações, e depois temos a Rede Nacional de Cuidados Continuados também. A agravar as questões relacionadas com as dotações, nós temos alguns locais de exercício, principalmente a nível dos cuidados de saúde primários, que não têm efetivamente condições para estarem a funcionar. Quer em termos de condições no que concerne a salubridade, quer em termos de condições no que diz respeito ao controle de infecção. Que não têm circuitos definidos, por exemplo, para triagem de resíduos, que nem sequer têm condições adequadas para o acondicionamento de resíduos contaminados. As consequências, independentemente de serem nefastas para os próprios profissionais, acima de tudo, são nefastas para os utentes. As instituições, na maior parte das instituições, reconhecem a carência, sabem as dificuldades que têm, mas a seguir não têm por parte da tutela sinal positivo para fazerem contratações e para substituírem os profissionais em falta. E falamos não só nas substituições das aposentações, mas nas outro tipo de substituição, por doença prolongada, as licenças de maternidade. E isto vai deixando marcas nos serviços, vai deixando dificuldades acrescidas. Os problemas são diferentes dependendo da tipologia. Nós, a nível dos serviços públicos, aquilo que temos em termos de carência são mais em termos de recursos humanos. A carência na Rede Nacional de Cuidados Continuados também é grande. E na Rede Nacional de Cuidados Continuados, para além das grandes carências, existem outros fatores que condicionam a prestação de cuidados e que estão mais relacionadas com as questões de âmbito laboral, como, por exemplo, as questões remuneratórias. E depois temos a questão dos lares. Os lares ou não têm mesmo cuidados de saúde, ou os que têm são escassos. E esta escassez e esta falta de cuidados de saúde a nível dos lares tem depois efeitos a nível dos cuidados diferenciados. Visitámos 6 grandes urgências da região centro. E em todas elas foi-nos referido que notam um aumento da afluência ao serviço de urgência por parte de utentes de lares que recorrem por agravamento das suas condições, da sua condição de base em termos de patologia, precisamente pela falta de cuidados nos lares. Depois temos outro problema grave nos lares também, a usurpação de funções, ou seja, temos profissionais não habilitados a prestarem cuidados de enfermagem, mas depois nos lares temos uma dificuldade acrescida. Se nos serviços públicos o acesso aos serviços por parte da Ordem, regra geral, não é dificultado pelas instituições, até porque as instituições, na maior parte das situações, vê a presença da Ordem, a colaboração da Ordem como positiva, não é? E nós efetivamente vamos às instituições para os ajudar, não é para complicar a vida a ninguém, é sempre para ajudar. Nos lares existe a dificuldade acrescida porque na maior parte dos casos estas instituições não nos querem lá. Ou seja, utilizam de todas as estratégias possíveis para nos recusar o acesso. E esta recusa no acesso, não sendo possível avaliar as condições, permite-nos a nós ter várias interpretações. Ou seja, podemos nos questionar porque é que os lares não querem que a Ordem os ajude ou não querem que a Ordem esteja presente para verificar quais as condições em termos de prestação de cuidados de saúde que têm aos seus utentes que estão em regime de lar. Porque é que não nos querem lá?
Será que tem alguma coisa a esconder? Fica a pergunta, não é? Será que estas instituições têm alguma coisa a esconder? E temos tido várias recusas, quer por parte de instituições particulares, quer por parte de instituições como as Misericórdias, por exemplo.